revista, abra na lição número 8. Vamos abrir na lição número 8, todo mundo? Lição número 8. Sim. Oi. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Cadê a Bíblia? Já abriu? Filmado. Já abriu a Bíblia? Sim. Vamos lá, então. Tá todo mundo conseguindo ver? Tomado. Então, vamos lá, criançada. Eu quero que vocês leiam comigo para a gente poder dar início à nossa aula. Quero que vocês leiam comigo o título da lição. Vocês podem habilitar o microfone de vocês e quando eu disser já, a gente já começa. 1, 2, habilita o microfone todo mundo aí. 1, 2, 3 e já. Eu sou o rei do pedaço. Eu sou o rei do pedaço. Nossa, mas tá muito fraco. Jesus, vocês tomaram café da manhã? Deu tempo de tomar café da manhã hoje? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Ah, tá, porque parece que vocês estão tão fraquinhos. Vamos lá de novo, então? 1, 2, 3. Eu sou o rei do pedaço. Muito bem, criançada. Então, a escola dominical de hoje vai falar sobre a escolha de desobedecer. Vocês acham que a gente escolhe desobedecer ou é involuntário? A gente escolhe. A gente escolhe desobedecer, não é mesmo? Então, hoje a gente vai falar sobre um rei que ele escolheu desobedecer. Mesmo Deus dando, talvez, algumas chances para ele, ele escolheu desobedecer a Deus. E toda escolha tem uma... Tem uma o quê? Uma consequência. Muito bem, gente. Se a gente escolhe uma coisa ruim, uma consequência ruim vai acontecer com a gente. Se a gente escolhe caminhos de bênçãos, coisas boas vão acontecer conosco. Então, vamos continuar a nossa lição. Antes de iniciar, a gente vai orar. Gente, desliga o microfone pra tia poder... Senão tá dando interferência aqui. Desliga o microfone. Quem é que vai orar pra mim? Quem for orar, já habilita o som e fala eu, porque eu não tô conseguindo ver todo mundo aqui. Quem for orar? Quem vai orar? Que o Vitor orou na semana passada. Quem? A Duda? A Érica. Ah, então beleza. Vamos orar então? Érica, pode orar, tá bom? Gente, os demais podem fazer a oração. Não precisa repetir da Érica, mas pode fazer a sua oração. Vamos lá, Érica, pode orar. Ah, rapidinho, antes de orar, alguém tem um pedido de oração por algo ou por alguém? Se tiver, pode habilitar o som e falar. Pelo meu avô e pela minha tia. Qual que é o nome do seu avô? Valdir. E qual que é o nome da sua tia? Cristina. O que aconteceu com sua tia? Ela pegou corona e tá no hospital entubado. Daí eu peço que vocês orem, por favor, pra ela poder sair do hospital. A sua tia Cristina. Eu também quero oração pelo meu tio Leopoldo. Ele também tá com Covid e ele tá esperando uma vaga ainda para poder ser entubado. Ele não tem vaga. Então, a gente quer oração por 3 pessoas, viu, Érica? O Valdir, que tá precisando de cura. Os 3 estão precisando de cura. Valdir, Cristiane e Leopoldo. Beleza, Érica? E Leopoldo. É Cristiane, né, Kaique? Cristina. É Cristina, te ouviu errado. Mais alguém precisa de oração por algo ou por alguém? Não? Vamos orar então? Vamos orar então, Érica? Vamos então, gente. Cada um ora aí, desliga o somzinho e pode orar. Ou se vocês quiserem acompanhar a Érica, vocês que sabem, tá bom? Vamos lá, Érica, pode falar. Senhor Jesus, abençoe a nossa igreja. Abençoe as tiras da salinha. Alice! Vai, ora. Senhor Jesus, abençoe as nossas famílias, protege nossas famílias de todo mal. Não deixe que o mal venha nos pegar. Deixe nós em paz. Amém.
Amém. Vamos juntar aí nessa oração, orar pelos 3. Vamos orar rapidinho? Todo mundo fecha os olhos. E vamos orar também por quem tá enfermo, né? Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada um dos que estão precisando nesse momento, Senhor. Senhor, dê saúde para o Valdir, dê saúde para a Cristina, que está entubada, dê saúde, Senhor, para o Leopoldo. Senhor, nós cremos que o Senhor é a cura, que o Senhor tem poder para curar. Por isso nós oramos em Teu nome, Senhor. Cura cada uma dessas pessoas e também, Senhor, aqueles que a gente não sabe o nome, mas que estão precisando e estão pedindo neste momento. Nós unimos a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. A gente já fez o nosso momento da oração e agora chegou o nosso momento do louvor. Eu vou tentar cantar para vocês, só para vocês entenderem. Vocês não estavam conseguindo ler, né? E a nossa história de hoje vai falar sobre o rei Saul. Ele não obedeceu aquilo que o profeta mandou ele fazer, ou seja, ele executar. Ele ouviu a voz do povo e ele desagradou a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. A nossa aula vai falar sobre isso hoje. Deus, ele é soberano, Deus tem todo o poder. Ninguém está acima de Deus. Para agradar a Deus, é preciso conhecer e obedecer toda a sua palavra. Deus chamou vocês, chamou cada um de vocês. Emily, Cristiano, Kaique, Vitor, Duda, Amanda, Alice, Érica, Ezequiel. Todos vocês Deus chamou para vocês também liderarem, assim como Saul. Por isso é importante vocês aprenderem a orar, a ler a palavra e a ouvir a voz de Deus. E em tudo obedecer o que Deus falar. A música é assim, deixa eu ver se eu me lembro, porque ela é nova, tá? Eu encontrei por acaso ontem. O rei Saul... Ai, não vou conseguir cantar não, minha voz ainda tá dormindo. Eu vou colocar pra vocês escutarem, peraí. Só um minutinho. Vamos lá, todo mundo tá vendo aqui a telinha? Todo mundo consegue ver? Consegue? A tia vai colocar então, peraí. Sim. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ouvir? Ixi, peraí.
Vocês conseguiram escutar? Sim? Então, ó, a música falou assim: o rei Saul não obedeceu aquilo que o profeta mandou executar. Ouviu a voz do povo e desagradou a Deus. Melhor obedecer que sacrificar. Deus é soberano, Ele tem todo o poder. Ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo é preciso conhecer e obedecer em tudo a sua palavra. Deus te chamou também para liderar. Por isso é importante aprender a orar, ler sua palavra e ouvir a sua voz. Em tudo obedecer o que Deus fala. Gente, essa nossa musiquinha vai ser o tema da nossa lição de hoje, tá bom? Então vamos começar. Ah, antes da gente começar mesmo, tô vendo aí que o Cristiano, a Emily tá abrindo a boca, a Duda também. Vamos começar então com quebra-gelo? Eu vou falar para o Cristiano começar. A gente vai brincar sobre uma brincadeira que fala que faça tudo que o rei mandar. Quem não fizer vai dançar. Se não fizer, vocês vão subir na cadeira e vocês vão dançar, hein? Então, o Cristiano vai escolher alguém para fazer algum desses 5 coisas. Ou vai imitar 5 vezes um pato, ou vai fazer 3 caretas diferentes, ou vai pular de um pé só 10 vezes, ou vai abraçar 6 vezes a pessoa mais perto, ou vai ficar sem piscar o máximo possível. Cristiano, quem que você escolhe pra gente poder começar a brincadeira? Eu vou escolher o Kaique. O que você quer que ele faça? Eu quero que ele fica sem piscar o máximo possível. Oi? Eu quero que ele fica sem piscar. Então vai lá, Kaique, quero ver você ficar sem piscar. Ele desligou a câmera. Ixi, cadê o Kaique? Kaique, você está aí, Kaique? Viu, Kaique? Apareceu. Kaique, eu quero que você vai ficar sem piscar o máximo possível. 1, 2, 3 e já! Sem piscar, Kaique, sem piscar, sem piscar. Pisca, 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 pisca. Nossa, tá demorando, hein? Ixi, desse jeito. Meu Deus do céu, não tá piscando. Pisca, Kaique, pisca, Kaique, pisca, Kaique. Pisca, Kaique, pisca, 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 pisca. Pisca, pisca, pisca. E olha, ele tá forte hoje. Eu não, eu teria piscado. Eu acho que a Duda já teria piscado. Não é possível, essa câmera tá travada. Kaique já piscou já. Eu não acredito nisso, não. Dá pra minimizar a pessoa com cara assim. Acho que a câmera tá travada. Ri então, Kaique, vai rir então. Eu não tava pisando ele. Meu Deus, eu acho que eu não devia ter colocado esse desafio, não, porque já é 10 para 10 e o Kaique não piscou ainda. Ele já piscou quando ele foi dar um sorriso. Eu vi, você acha que eu não vi? Eu não vi, não. Alguém viu? Não. Eu vi com meus próprios olhinhos. Não, Kaique, você venceu. Eu não vou poder ficar esperando você piscar, não. Escolhe aí outra pessoa, Kaique, pra fazer um desafio. Olha, outra pessoa. Fazer
Eu quero o Vitor, ele dançar. Não, dançar não tem. Não, pular. Não, pular de um pessoa. Eita, Vitor, o Kaique gosta de um desafio, né? Da pessoa se exercitar. Vai, Vitor, é a sua vez de pular com 10 vezes um pé só. Cadê você que eu não tô te vendo? Ele tá aí. Ele tá ali no canto. Ele vai pular. O Vitor. Fala aí, porque daí aparece você na minha câmera. Cadê o Vitor? Ele já pulou 10 vezes. Já? Eu só Eu nem vi, mas tudo bem, então. Eu só vi ele pulando 12, mas acho que foi 10, porque a câmera travou. Pulou quantas, Vitor? Vitor, seu áudio tá desligado. Não tá ligado. Seu áudio tá desligado. Então, tá. Eu Isso. pulei mais 10 antes, eu tinha pulado, só que daí a câmera não tá pegando. Eu fui lá e pulei mais 10. Ah, então eu vou confiar na sua palavra, beleza? Vitor, quem que você escolhe agora? Escolho, deixa eu ver, né? A Duda! Ih, Duda, vai escolher pra ela fazer o quê, Vitor? O rei tá mandando a súdita fazer o quê? Cantar! Qual? Cantar! Não, mas tá aqui, ó. É um desses da tela, ó. Ah, tá. Imitar um patinho 5 vezes. Ih, Duda, vai lá imitar um patinho 5 vezes. Oxe, esse pato só foi 3 vezes. 5. Ai, eu não vi 5, não. Ele vai assim, ó. Duda, sua vez de escolher. Você é a rainha agora. Eu escolhi a Amanda. Ela vai ter que fazer 3 caretas diferentes. Ixi, Amanda, 3 caretas diferentes. Vai. Uma. Tô pensando. Vai, Amanda. 2. Faz o daqui, ó. Nossa, as caretas são muito parecidas. O que vocês acham? O que você acha, rei? Não. Na verdade, rainha. Rainha, você que manda. Tá parecido ou não? Deixa ela. A rainha aceitou? Então tá bom. Amanda, quem que você escolhe agora? Você não quer escolher. Eu acho que falta ele. Alice. Ela falou Alice. Alice, ah, verdade. Alice, o que você quer que ela faça? E aí, o que você escolhe pra ela fazer? Abraçar uma pessoa que tá mais perto dela 6 vezes. Então vai, Alice, valendo. A rainha mandou você fazer isso. Ô tio, eu também ainda não fiz o desafio. 6 vezes, 6 vezes. 1, 2. Vamos, gente. Só foi 2. 3, 4, 5, 6. Agora deu. Agora, ô Ezequiel, o que você... não, Alice já foi, né? Alice, agora quem que você escolhe? Acho que a câmera, ela desligou a câmera, acho que o áudio dela tá travado. Alice? Tem que ligar o som. É o vermelhinho, é um microfonezinho. Isso. Quem que você escolhe, Alice? Você escolhe, Alice. Eu escolho a Érica. O que você escolhe pra ela fazer? Pular de um pé só. E então vai. Ô, Érica, vai pular de um pé só 10 vezes. Cadê a câmera pra gente poder ver você?
Vai, pode começar. Aê! E você escolhe quem? O Ezequiel. O que você quer que ele faça? Eu tô escolhendo aí. Ficar sem piscar o olho. Então vai, Ezequiel, deixa eu ver. Ficar sem piscar o olho. A rainha tá mandando você ficar sem piscar o olho. Piscou, 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 piscou. Piscou. Eu não vi. Tô só olhando. Vai piscar. Ah, não. Você e o Kaique não acreditam nisso, não. Pisca, Ezequiel, pisca. Ah, não valeu. Assim não vale. Gente, vocês estão muito bons. Ô tio, acho que aquela travadinha que ele deu na câmera, acho que foi porque ele dá uma piscadinha, hein? Eu acho que não. Gente do céu. Tem que fazer uma competição, né, BF? Fazer uma competição do Kaique com o Ezequiel. Quem fica mais tempo sem piscar. Vai ficar até meio-dia. Vai ficar a EBF toda, né, gente? Eu também. Ah, não. Tá bom. E aí, Érica, a rainha aceita isso? Aceito. Ah, então beleza. Vamos continuar. Ezequiel, quem que você escolhe? Sobrou a Emily. O que você quer que a Emily faça? Eu quero que ela imita. Ih, Emily, é pra imitar um pato 5 vezes, Emily. Cadê você? Deixa eu ver você. Ai. Cadê a Emily? Deixa eu ver 5 vezes. Cadê o patinho? Vai. Tem Muito bem! Gente, então a gente... Oi, alguém falou? Eu ainda não fui indicado para poder fazer nenhuma coisa. Emily, agora é sua vez, sobrou o Cristiano. O que você quer que o Cristiano faça? Imite um pato, faça careta, pule de um pé só, ou abrace 6 vezes uma pessoa que está mais perto dele, ou fique sem piscar. Qual que você escolhe? O que você escolhe, Emily? Sem piscar? Ah, meu Deus. Vai. Vamos lá, né? Ai, tá travando. Fica olhando aí, Emily, pra ver se ele vai piscar. Olha bem pra cara dele. Não deixa ele piscar. Se ele piscar, você fala, piscou. Ah, acho que piscou, hein? Pisca! E aí ele fala que piscou. Piscou! Vamos lá então, galerinha. Vamos começar a nossa aula. Eu quero saber de vocês. Foi legal mandar nos outros? Sim! Foi legal, né? Vocês então gostariam de ser rei? Quem aqui gostaria de ser rei? Pode abrir o microfone e falar. Eu. Você gostaria, Emily?
E aí, vocês, gente, vão falando aí. Eu gostaria, gente. Quem é rei tem o quê? Tem muito dinheiro? Sim ou não? Sim. Tem muito poder? Pode mandar nos outros, né? Faz isso, faz aquilo. E um rei, além de ter tudo isso, ele tem que ser o quê? Sábio, ele tem que ser inteligente, né? Porque um rei, se entra uma pessoa lá no reino dele e rouba todas as coisas, ou ele faz uma aliança errada com a pessoa, ou ele tem escolhas erradas, né? Ele tem que ter escolhas certas para ele poder se manter no poder. Então, ó, ele precisa ter muita responsabilidade, conversar com muitas pessoas. E, gente, desliga o microfone que tá dando interferência. Eu ia falar, tá bugada aqui. Desliga aí de todo mundo. O que acontece, gente? A gente já fez o nosso louvor, a gente já fez o nosso quebra-gelo, né? Pra gente brincar um pouquinho. E a gente tá vendo agora que ser um rei exige muita o quê? Sabedoria e muita responsabilidade. E hoje nós vamos conhecer a história de um rei. Foi o primeiro rei de Israel. Alguém sabe o nome dele? Se souber, pode ligar o som. Saul. Gente, vamos então recapitular a lição da semana passada super rápido para vocês entenderem quem foi Saul. Vocês se lembram de Ana e de Penina, que nós aprendemos na semana passada. Elas eram casadas com Eucana. Desliga o som aí, gente. Alguém tá com o som ligado, eu acho. Isso, obrigada. Ana era casada com Eucana. O sonho dela era ser mãe. Penina também era casada com Eucana, mas ela ficava debochando, rindo da cara de Ana só porque Ana não podia ter filhos. A gente aprendeu, né, tudo sobre o porquê que ele tinha 2 esposas. A gente aprendeu o porquê que Penina ficava debochando dela. Então, a tia não vai recapitular tudo aquilo. Quem estava na lição passada, aprendeu. E quem não estava na lição passada, tem vídeo que a tia colocou lá no grupo para vocês poderem assistir. É só pedir para a mãe procurar. Ou para a mãe me pedir que eu mando de novo. Daí, o que acontecia? Ana, toda vez que ela ia no templo, uma vez por ano, o que acontecia? Ela chorava muito, porque Penina ficava caçoando dela. E daí, ela resolveu, então, em um dia, abrir todo o coração dela, orar com toda sinceridade, e ela fez uma promessa para Deus, que se ela ficasse grávida, ela daria o filho para morar no templo. Ela consagraria o filho ao Senhor. Então, ela deixaria o filho ser nazireu, né? Consagrado a Deus, desde o nascimento. E na oração dela, ela nem conseguia falar de tanto que ela chorava. A boca dela só mexia. E daí o sacerdote, que era como se fosse o pastor da época, achou que ela até tivesse bêbada. Ela explicou toda a situação e o sacerdote abençoou a vida dela. Passado os 9 meses, né, ela ficou grávida. Então, ela deu o nome de Samuel. E Samuel, depois que ela deu de mamar para ele, que ele começou a andar, a falar, né, que ele parou de tomar leite, ela levou ele de volta para Siló, para ficar aos cuidados de Eli. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó, a história de Samuel. Depois que ele parou de mamar, ela deixou ele lá em Siló, no templo, e daí ele foi cuidado por Eli. Eli era um pastor, era um sacerdote. Óbvio, né, que a roupa não era desse jeito, era diferente, porque ele era judeu. Mas foi o que a tia encontrou aqui. Então, ó, Samuel era pequenininho. E Eli tinha 2 filhos, tá? Era Ofni e Finéias. Só que esses filhos, eles não faziam as coisas corretas, sabe? Eles desobedeciam, eles mentiam, eles tiravam a melhor parte para eles. Samuel não queria entrar nessa onda. Samuel amava estudar a Bíblia. E desde cedo Deus falou com ele. Vocês se lembram do profeta Samuel, que ele dormiu e Deus falou com ele? Pois é. Samuel, ele se interessava tanto por Deus, amava tanto a casa de Deus, e ele não gostava de fazer as coisas erradas e nem de desobedecer, ele gostava de cumprir exatamente o que a Bíblia falava, né? Então, ele estudava muito a Bíblia, todos os dias ele estudava a Bíblia, todos os dias ele buscava a Deus, e ele se diferenciava, ele era diferente, ele não queria ser igual aos outros, mentir, pegar as melhores partes, ele não queria ser igual.
E o que aconteceu? Samuel, então, ele era um nazireu, como a tia falou para vocês, ou seja, consagrado, separado, igual foi Sansão. Se lembra que a tia deu a aula para vocês? Sansão foi um nazireu, João Batista foi um nazireu, Samuel foi um nazireu. Nazireu significa separado. Então, Samuel, ele viveu uma vida separada, só pensando nas coisas de Deus. E daí, por isso, Deus chamou ele muito cedo para ser um profeta. E naquela época, não existiam reis em Israel. Ele era juiz. Se lembra que a tia explicou sobre Moisés? Que Moisés julgava as causas? Vocês se lembram quando a gente estava na escola dominical? Moisés, vinha as pessoas e Moisés ficou sobrecarregado. Quem se lembra, que consegue lembrar da historinha que a tia deu na escola dominical? Pode abrir o som. Pode falar então, Vitor. O que foi que aconteceu com Moisés? Não, eu não queria falar, não. Gente, vocês se lembram que Moisés estava sobrecarregado? E o que aconteceu? Ele chamou, eu acho que a Duda sabe, ele chamou mais pessoas para ajudar ele. Uns cuidavam de 1000, outros cuidavam de 500, outros cuidavam de 100, outros cuidavam de 10. Por quê? Porque Moisés passou o dia inteiro julgando as causas das pessoas. Ou seja, a Duda brigava com a Amanda, por exemplo. Daí, quem que resolve quando vocês brigam, Amanda? Quem que resolve? A gente mesmo. Não. Se vocês fazem alguma coisa, pra quem que vocês vai pra contar? Minha mãe. Sua mãe. Então é como se Moisés, como se Samuel, como se Sansão, eles fossem esses juízes. As pessoas brigavam, todas as pessoas do povo de Israel brigavam, ou tinha alguma causa para resolver, eles iam até Samuel para Samuel resolver. Ó, Samuel aqui. E Samuel, o que Samuel fazia? Ele transmitia tanto o que Deus estava falando pro povo, ó, Samuel aqui, ó. E também ele julgava as causas. Então, vinha as pessoas que brigavam, ele julgava. Porque não existia um rei. Vamos lá, então. Por muito tempo, os israelitas foram governados por profetas e juízes. Eles foram governados como se os profetas e os juízes fossem um presidente. Mas eles não eram. Eles só administravam. Por quê? E quem eram esses profetas e juízes? Moisés foi um profeta e juiz. Josué, Sansão, Gideão, Samuel, várias pessoas foram. A nossa história de hoje está falando sobre Samuel e Saul. Então, o povo de Israel, por muito tempo, eles foram governados, ou seja, administrados por profetas e juízes. E o que os profetas e juízes faziam? Eles tomavam decisão por eles mesmos? Não! Eles ouviam as instruções de Deus e eles passavam para o povo. Era isso que os profetas e os juízes faziam. Todas as decisões que eles tomavam eram com base na Bíblia ou em algo que Deus falou diretamente com eles. Mas o que aconteceu, gente? Olha o povo de Israel aqui, ó. O povo de Israel, eles não queriam, ó, tava tampando os ouvidos, eles não queriam mais falar e mais ouvir os profetas e juízes. Sabe por quê? Porque, ó, as cidades vizinhas, ó, todas as cidades vizinhas tinham um rei. E Israel queria ser igual às cidades vizinhas. Eles não queriam mais escutar profeta que falava com Deus, não. Eles não queriam mais ouvir as instruções por parte de Deus. Eles queriam ter um rei, uma pessoa que eles pudessem venerar, que eles pudessem olhar para o rei mesmo. Então, eles desprezaram a Deus. Os israelitas não estavam satisfeitos, pois os outros povos da terra tinham rei. Ó, todos os outros povos tinham rei, menos eles. Eles só tinham os profetas e os juízes. E o que aconteceu? Nesta época, o povo estava sendo liderado pelo profeta Samuel. Daí, o que aconteceu? Samuel foi falar com Deus. Samuel falou, olha Deus, o povo quer um rei. E o que Deus falou com Samuel? Deus falou assim, Samuel, eles não estão desprezando você. Este povo está desprezando a mim. Então, se eles querem um rei, se eu não sou o suficiente para eles, eu vou escolher um rei do povo para que possa liderar eles. Atendendo a este pedido do povo, Deus ordenou que Samuel ungisse o rei Saul.
Imagine que privilégio ser ungido o primeiro rei de Israel. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que Saul era alto, muito alto, que Saul, ele era o homem mais bonito do povo, ele era o mais bonito, ele era corajoso e valente. E Saul, ele começou muito legal. Só que, gente, ele teve escolhas ruins, ele conquistou muitas vitórias. A Bíblia descreve Saul como o homem mais belo entre os israelitas. Quem pode abrir para mim em 1 Samuel 9:2? Eu. Então, abre aí. Quem abrir primeiro já lê. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Achei. Lê aí pra gente, Cristiano. 9:2. Este tinha um filho corajoso, era Saul. Mancebo, então belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía ao todo o povo. Isso mesmo. Vocês viram o que o Cristiano falou? Que não existia homem mais belo do que Saul. Então a Bíblia fala, então quer dizer que é verdade. E o que aconteceu com Saul? O reinado de Saul... E a história bíblica mostra que ele era valente e corajoso. O reinado de Saul foi de muitas lutas contra os inimigos do povo de Deus. Inclusive, foi nesse período que houve uma batalha contra os filisteus. E Davi matou um gigante. Quando Davi matou um gigante, Saul que era o rei daquela época. É certo que Saul conquistou muitas vitórias. Porém, os seus erros foram graves demais. A gente vai aprender sobre 2 erros de Saul, mas ele teve mais, tá, gente? Mas hoje a gente vai aprender sobre 2 erros de Saul que fizeram com que as escolhas erradas dele, né? A gente vai ver o que aconteceu, qual foi a consequência que aconteceu na vida dele. Vamos começar então com o primeiro erro. Prestem atenção aqui. Gente, olha o que aconteceu. Um dia, antes de mais uma batalha contra os filisteus, contra os filisteus, Saul ficou impaciente, ou seja, ele não soube esperar. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele ficou impaciente porque Samuel demorou para chegar e encontrar com ele lá em Gilgal. Essa cidade se chama Gilgal. O rei não teve dúvidas. Disse ao povo para trazer os animais do sacrifício para as ofertas. Então Saul mesmo ofereceu em sacrifício. Vamos ler o que a Bíblia diz? Eu quero que vocês abram em Samuel. Daqui a pouco a gente lê, mas deixa já aberta a Bíblia. Samuel 13. 1 Samuel 13. Deixa a Bíblia aberta. A tia só vai terminar aqui. Que absurdo. Gente, o que aconteceu? Saul, ele estava esperando para uma batalha. Esses filisteus aqui, os filisteus eram um povo muito mau. Ele estava esperando em uma batalha e ele tinha que esperar Samuel chegar. Porque Samuel, ele era profeta, Samuel, ele era juiz, Samuel era nazireu e Samuel era sacerdote. E naquela época, era a função do sacerdote sacrificar. E o que Saul fez? Saul não esperou Samuel chegar. Olha o que Saul fez. Saul matou o cordeiro e sacrificou. Só que só quem podia fazer isso era Samuel. Quando Samuel chegou e viu aquilo, ele disse para Saul que ele agiu como um louco e que por causa da atitude dele, o Senhor havia rejeitado ele como rei e já estava providenciando um homem segundo o seu coração. Quem é que foi que substituiu Saul? Alguém sabe? Qual foi o rei que substituiu Davi? E ele era considerado o rei segundo o coração de Deus? Qual era o nome dele? Samuel. Não, Samuel era profeta, ele não foi rei. Davi, muito bem. Davi substituiu Saul. Então, Saul, ele agiu como um louco, porque ele não observou a Bíblia. Na Bíblia deles, né? Na palavra de Deus, estava escrito que só quem podia sacrificar era Samuel. E Saul não soube esperar, ele foi precipitado. Quem mais que foi precipitado que a gente estudou nessa lição da escola dominical? Que foi precipitado?
Alguém se lembra? Samuel? Não, Samuel não. Quem foi precipitado, que agiu sem pensar? Que viu as terras e escolheu uma terra melhor. Alguém se lembra? Ló, muito bem, Ló. Ele escolheu as terras sem pensar, ele se precipitou. Gente, olha o que aconteceu. Samuel então disse: você agiu como um louco e por isso o Senhor Deus te rejeitou como rei. Gente, vocês acham que depois disso Saul se arrependeu e voltou a obedecer a Deus de todo o coração? Sim. Quem acha que sim? Eu. Então, gente, mas infelizmente Saul não se arrependeu. Mas Saul também vai. Vamos ler primeiro em 1 Samuel 13. Vamos ler comigo? Olha, abram a Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. 1 Samuel. Lê pra gente, Duda. O 11, o 12, o 13 e o 14. São 4 versículos. Peraí, a mão tá por a mão. Samuel 13. 1 Samuel, capítulo 13. 13. Versículo 11. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11. 13, versículo 11. 13. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam. Os filisteus já estavam reunidos em Miquimais. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. O Senhor, então, achei que tinha de oferecer o sacrifício. Pode continuar, o 13. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu a ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Pode continuar o 14. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Muito bem. Vocês viram aí, gente, o que aconteceu? Saul, ele se precipitou, ele não soube esperar. E mais importante, além de não saber esperar, sabe o que Saul fez? Saul, ele não se atentou para o que a Bíblia, a palavra de Deus falava. E o que ele fez? Ele desobedeceu. E naquela época, essa desobediência que ele fez era uma desobediência séria. Era uma desobediência grave. Então, Samuel falou: o jeito que você agiu, Saul, foi um jeito louco. E por isso o Senhor não vai deixar mais que você governe. Se você tivesse obedecido, olha só, o que Saul abriu mão porque ele não obedeceu. Saul perdeu o governo. Saul não ia ser mais rei. Ele e a família toda dele. Só porque ele não obedeceu. Olha a consequência ruim na vida da pessoa quando a pessoa desobedece às ordens do Senhor. Vocês, em tudo que vocês fizerem, vocês sempre vão ter uma escolha. Saul poderia ter escolhido esperar Samuel chegar, mas ele se precipitou, ele não soube esperar e ele desobedeceu a Bíblia. E o que ele fez? Sacrificou. Ele não poderia ter feito isso. Era para ter esperado Samuel chegar. E olha o que Samuel falou. Se você tivesse obedecido,
ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Gente, imagina você ser rei para sempre, seus filhos serem reis para sempre. E Saul perdeu isso só porque ele não soube esperar e obedecer. Vamos continuar agora. Vocês acham que depois dessa repreensão, Saul continuou fazendo as coisas ruins ou ele se arrependeu e pediu perdão para Deus? O que vocês acham? Continuou fazendo as coisas ruins. Vamos ver? Olha só, gente. Olhem para cá o que aconteceu. A segunda ordem de Deus. Haveria uma guerra contra os amalequitas. Ó, os amalequitas são esses aqui. Amalequitas. E esse povo, gente, era um povo muito mau. Eles desobedeciam a Deus. Eles faziam só as coisas erradas. Eles eram realmente muito maus. E o que aconteceu? Deus falou com Samuel e falou assim: Samuel, avisa para Saul que ele vai lutar contra os amalequitas e que quando eles lutarem, eu vou dar a vitória para Saul. Mas eles têm que destruir tudo dos amalequitas. Eles não têm que deixar esse povo sobreviver. Tem que matar os bens, ou seja, carro, tudo, carroça, cavalo, tudo que eles tiverem, casa. Destruir todos os bens, todas as coisas. Destruir todas as pessoas, homem, mulher e criança, e todos os animais. Gente, para Deus dar essa ordem, é porque os amalequitas realmente eram muito ruins. E Deus falou assim, Samuel, daí o que Samuel fez? Samuel, conforme a ordem do Senhor, disse a Saul, ataque os amalequitas e destrua tudo o que eles têm, das pessoas aos animais. Saul convocou o seu exército, derrotou os amalequitas. Então Saul foi, convocou o exército dele, Deus deu a vitória para eles, eles ganharam a guerra. Só que o que ele fez? Saul desobedeceu, gente, mais uma vez. Saul deixou que o rei Agag, o rei dos amalequitas, ficasse vivo. Deixou o rei vivo, ele não matou o rei Agag e também não matou os melhores animais deles. Então, todos os melhores animais, cordeiro, cavalo, vaca, cachorro, tudo que eles tinham de animais, todos os melhores animais, os mais bonitos, os mais fortes, Saul deixou vivo. Mais uma vez, Saul abandonou a Deus e desobedeceu às ordens. Depois disso, Deus disse ao profeta Samuel que reprovou novamente Saul. Samuel passou a noite orando e no outro dia ele foi se encontrar com o rei. Saul disse que cumpriu com as palavras do Senhor. E o profeta perguntou assim, Samuel perguntou para ele, Saul, você cumpriu mesmo? Então me diz aqui, o que é esse berro que eu estou escutando de vaca? E esse berro que eu estou escutando de ovelha? Vamos ler, gente, o que a Bíblia diz? Eu quero que vocês leiam agora em 1 Samuel 15. Vamos ver o que Saul respondeu quando Samuel perguntou para ele. Mas o que é esse berro dessa ovelha, desse cabrito? O que é isso que eu estou escutando, se você matou tudo? Vamos ver o que Saul respondeu para Samuel. Abram aí na Bíblia. 1 Samuel 15, 19, 20, 21 e 22. Ô, Duda, lê pra gente que a sua tradução é igualzinha à tradução que tá aqui. Tá bom. Oi. Então, quando ele falou que tinha matado tudo para Samuel, foi mais um pecado, porque ele não tinha matado tudo. Exatamente. Ele mentiu. Além de tudo, Saul mentiu. Mas Saul, vocês vão ver qual foi a desculpa que ele usou para não matar. Porque Deus mandou ele matar tudo. Mas ele disse que tinha matado. Vamos ver o que ele respondeu para Samuel. Lê aí, Dudinha. Peraí que não tá com som. Ativa seu som aí. Pronto. Vai. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve... Pode ir. Ui. Pode ler, Duda. Porque você teve pressa. Teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada. Mas eu obedeci a Deus. Ó Senhor, respondeu Saul. Sai como
ele me ordenou. Trouxe o rei Agag e matei todos os malequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor a Deus, o Deus que de você. Samuel respondeu: o que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Quem ouviu aí, quem leu o que a Duda falou, o que vocês entenderam? O que vocês podem entender sobre essa passagem? Quem souber falar, eu quero que fale, tá bom? Daí ativa o som e fala. Duda, tá desativado o seu som. Tia, você desativou meu som. Fui eu que desativei, eu desativo sempre. Vai, então fala. O que você aprendeu, Duda? Aprendi que você deve confiar em Deus e obedecer. Sim, obedecer. Mas dessa passagem que você acabou de ler, qual foi a justificativa de Saul para não matar as melhores ovelhas e os melhores animais? Ele falou que ia dar para Deus. Queria sacrificar para Deus. E o que Samuel falou para ele? Samuel falou o que para ele? Se Deus preferia sacrifício ou se ele preferia que obedecesse ele. Sacrifício ou... Samuel falou para... Deus tinha falado para Samuel falar para ele que era para matar todos obediência, sacrifício e obediência. Pessoas, porque o povo amalequita era muito mal. Mas e daí, Saul matou? Não. E por que ele não matou? Qual foi a justificativa dele, Cristiano? Ele falou que ele não podia matar os animais porque ele oferecia como sacrifício. E o que Samuel falou? Samuel falou que Deus tinha mandado aquela ordem para ele que não era para ele desobedecer. Exatamente. Ele falou assim, vem cá, Saul. Deus não mandou matar tudo? Se Deus mandou matar tudo, é para você obedecer. Deus, ele não precisa de sacrifícios. Deus precisa de obediência. Talvez Saul pensou que fosse agradar a Deus sacrificando. Mas a gente tem que entender que Deus prefere muito mais a nossa obediência do que oferecimento de sacrifício a Deus. Por exemplo, não adianta a gente só ir nos cultos todos os dias. Não adianta a gente dar oferta todos os dias no culto. Não adianta a gente ter oportunidade lá na frente e ler um versículo se a gente trata mal as pessoas, se a gente dá mau exemplo na escola, se a gente tem um comportamento ruim com os pais. Porque Deus, ele prefere a obediência. Deus prefere que vocês obedeçam os seus pais, que vocês obedeçam a Bíblia, do que vocês fiquem dando oferta. Entendeu? Deus, ele não quer somente que a gente oferte talvez com o nosso louvor. Não é que ele não queira, ele quer que a gente oferte com dinheiro, que a gente oferte com louvor, que a gente vá nos cultos, ele quer. Mas não é só isso, ele quer que a gente pratique, que a gente seja realmente obediente à palavra. Não adianta a gente só ir no culto e Deus está vendo o nosso coração. Se a gente realmente quer estar lá no culto, ou se a gente só está indo porque o pai e a mãe estão levando. Eu tenho que ir porque meus pais me obrigaram a ir. Deus está vendo isso, Deus prefere a nossa obediência, ou seja, a gente chegar com o coração grato perante ele, obediente, do que a gente só ir lá e cumprir com o ritual, a gente ficar sentado no banco, ou a gente só colocar oferta quando tem que colocar. Deus, ele tá se preocupando com as nossas atitudes quando a gente tá dentro da igreja e fora da igreja. Se a gente vai obedecer aos pais, se a gente vai tratar bem as pessoas. Então, o Senhor, ele tá mais interessado na obediência do que no que você pode oferecer para ele. Por exemplo, não adianta nada dar uma oferta de valor alto e tratar mal as pessoas. E não adianta nada você ir todos os dias à igreja, mas na sua escola ter um comportamento ruim. Gente, o que aconteceu com Saul? Dali em diante, o reinado de Saul foi de muitas derrotas. O Espírito de Deus saiu dele. Se lembra que a tia falou para vocês? Quando a gente desobedece, quando a gente não cumpre o que a Bíblia diz, o Espírito Santo que mora dentro do nosso coração, ele sai da gente. Por quê? Porque ele não consegue ficar num coração que tem pecado. Um coração que fala palavrão, um coração que desobedece os pais, um coração que não gosta de ir na igreja. Um coração que não gosta de ir na igreja. Um coração que briga com os amigos. Um coração que bate nas outras pessoas.
Então o Espírito Santo não consegue ficar dentro de uma pessoa desse jeito. E foi isso que aconteceu com Saul. O Espírito Santo saiu de Saul. E Saul, ele estava se achando, ele achava que ele era forte por suas próprias forças. Ele achava que ele dominava tudo, que ele poderia decidir o que fazer, mas ele aprendeu que sem Deus não somos nada. Nem podemos fazer nada. Ai, gente, peraí só um minutinho, que o James tá gritando aqui. Seu papagaio? É. Não é uma papagaio, é uma calopsita. É uma calopsita. Tá ali, ó. Eu já vi o James. Eu também. Daí, gente, Deus prefere a nossa obediência. Eu quero que vocês... Ó, o que é obedecer? Obedecer é ajudar os mais velhos. Obedecer é limpar a casa pra mãe, pro pai. Obedecer é você levar as coisas pra eles quando eles pedirem. Você servir, né? Obedecer é você servir. Não só os pais, mas servir a todas as autoridades. Obedecer é você escutar o professor, você não ficar respondendo, resmungando. Obedecer é isso. E quando a Bíblia diz que quando a gente obedece às pessoas, ou seja, quando você obedece seu pai, quando você obedece a sua mãe, quando você obedece aos seus avós, quando você obedece aos seus professores, quando vocês obedecem ao prefeito, por exemplo, que o prefeito mandou a gente ficar em casa, né? Ô, Matheus, vem ver o James aqui, por favor, tá gritando. Quando você obedece... Oi? Sabe naquela pergunta lá anterior, que Saul tinha falado que ele ia fazer o sacrifício com os animais? Aham. Então por que ele deixou o rei vivo? Ele não ia fazer um sacrifício com o rei. Eu não entendi. Tira o James dali porque ele tá gritando. Fala de novo, Cristiana. A tia não entendeu. Sabe naquela pergunta anterior? Então, Saul falou que ele ia pegar os animais para poder fazer sacrifício, mas ele deixou o rei também vivo. Então ele ia fazer sacrifício com o rei também? Não, ele desobedeceu. A verdade é que Saul desobedeceu, ele não se atentou, ele não ouviu o que Deus tinha falado. E às vezes a gente também age como Saul. A gente não ouve o que nossos pais falam, não ouve o que nossos líderes falam, e a gente desobedece. E a Bíblia diz que quando a gente desobedece todas essas autoridades, professor, pai, avô, tio, qualquer pessoa que esteja acima da gente, a gente está desobedecendo, sabe a quem? Ao próprio Deus. A Bíblia fala que quando vocês estão desobedecendo seu pai e a sua mãe, vocês não estão desobedecendo só ele. Deus lá de cima tá vendo que vocês também não estão obedecendo ao próprio Deus. Então, quando vocês resmungarem com os pais ou com qualquer outra pessoa, com a professora, vocês estão resmungando como se fosse ali o próprio Deus, vocês resmungando e desobedecendo o próprio Deus. Vamos lá? Eu quero que vocês abram na Bíblia, agora é o versículo para a gente memorizar. João, é o Novo Testamento, João, capítulo 14, versículo 15. Abram aí em João, capítulo 14, versículo 15. Quem abriu pode ler, cada um de vocês vai ler, tá bom? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Pode ler, o próximo. Ativa o som e lê. Quem já leu pode desligar o som. A Bíblia. Quem for ler, pode ativar o som. O próximo a ler o versículo. Todo mundo vai ler. Tem que ativar o som. Eu tava procurando. Vamos lá, quem mais achou? João, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o 4º versículo do Novo Testamento. Pode falar, Cristiano. Já posso ler? Pode? Se vocês amam, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. Beleza, pode desativar. Quem é o próximo a ler? Pode ativar o microfone. Quem vai ser o próximo? Ninguém achou ainda na Bíblia? João, capítulo 14, versículo 15. Quem não achou, pede ajuda pro pai e pra mãe. Cadê o Kaique? Também, deixa eu lembrar vocês. Achei. Oi.
Vou ler. Eu vou ler. Ó, o Kaique vai ler. Vamos lá. Vai, Kaique. Se me amar, guardareis os meus mandamentos. Isso mesmo. Quem é o próximo a ler? É o Vitor? Pode ler, Vitor. Cristiano, você quer falar alguma coisa? Você estava falando. Pode ler, Vitor. João, capítulo 14, versículo 15. Se você me amar, guardarão os meus mandamentos. Só isso. Isso. Quem é o próximo a ler? A Érica e Ezequiel estão aí? Tô esperando a Duda. Pronto. Pode ler. João 14, 15. Jesus continuou: se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. Ah, agora é a Amandinha. Aqui, ó. Se você me ama, eu provar que não dá pra escutar nada. Mais alto, Amanda. Se você me ama, obedeçam os meus mandamentos. Muito bem. Agora, Érica, Alice e Ezequiel. Se amar, guardai os seus mandamentos. Vai, Alice. Lê pra mim. Se me amar, guardai os meus mandamentos. E agora, Ezequiel? Sabe ler, Ezequiel? Sei, Então tia. lê. Se mais aguardar os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Ô, gente, a gente leu esse versículo junto, certo? Vocês sabem quem que falou essa palavra? Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quem foi que falou? Cristiano. Não. Quem é que foi que falou isso? Lá na Bíblia. Quem vocês acham? Ativa o som e fala, se vocês souberem. Duda, lê de novo aí o seu versículo. Jesus. Jesus! Gente, foi o próprio Jesus que disse isso. Vamos desativar o som, gente. Tá muita interferência. Isso. Gente, na Bíblia tá falando que quem falou essas palavras não foi Samuel, não foi Saul, não foram os discípulos, mas foi o próprio Jesus. Jesus falou: olha, Maria Eduarda, se você me ama, você tem que guardar os meus mandamentos. Olha, Amandinha, se você me ama, você tem que guardar os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É praticar o que está escrito dentro da Bíblia. E como é que a gente vai praticar? A gente só vai praticar se a gente lê. Então, Jesus disse para cada um de nós que se a gente ama eles, se a gente ama Jesus do nosso coração, a gente obedece. Não é que a gente guarda, a gente memoriza os versículos. Não. A gente pratica os versículos. A gente cumpre, a gente obedece o que está na Bíblia. Nosso relacionamento com o Senhor tem tudo a ver com obediência. Não podemos dizer que amamos a Jesus se não obedecemos. Essa obediência não pode ser apenas de palavras, mas de atitudes. Se você vê um amiguinho fazendo a coisa errada, você vai falar: olha, não é certo você fazer isso. Tá errado você fazer isso, porque Deus não se agrada disso. E isso não é uma coisa que é impossível de fazer. Na Bíblia está falando que os mandamentos de Jesus não são difíceis de obedecer. Abram aí em 1 João 5,3. João tá lá no final da Bíblia, tá? É 1 João. É antes de Apocalipse. Abram aí, ó. É só abrir no último livro da Bíblia e ir para trás. Vai vir Apocalipse, Judas, e daí vai ser 3 João, 2 João, 1 João. Vai de trás para frente que é mais fácil de achar. Abram aí, 1 João 5,3. Quem achou pode ler, tá? Vem Apocalipse, depois vem Judas, depois vem 3 João, 2 João, 1 João. Achou, Duda? Vai lá em Apocalipse, abre no último livro da Bíblia. Achou, Vitor? Lê pra tia, então.
1 João 5,3. Peraí. Porque este é o amor de Deus que guardamos os seus mandamentos difíceis de guardar. De novo, lê de novo pra mim. Eu? É, Posso ler aqui? pode ler, Cristiano. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos em seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pedaços. Pesados, não são pesados, ou seja, isso consiste no Exato. amor de Deus. Dizer que a gente ama Deus não é só falar, eu amo Deus. Não. Dizer que a gente ama Deus quer dizer que a gente tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. E na palavra de Deus está falando que os mandamentos, ou seja, a Bíblia, ela não é pesada, não é de peso, mas é pesada de não é difícil de seguir. A Bíblia é fácil de seguir. A gente só precisa ter um coração aberto para seguir. Então, ó, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Fala, Cristiano. A gente só precisa libertar o nosso coração para o Espírito Santo poder bater na porta. Isso mesmo. Se ele bater, a gente tem que abrir as portas. Muito bem. Fala, Kaique. Ô, Ti, quando que vai terminar a aula? Porque eu vou ter que sair. Vai terminar daqui a 15 minutinhos. Eu vou passar agora para vocês a recapitulação e o vídeo para encerrar. Gente, então, para finalizar, deixa só a tia terminar aqui. Para finalizar, nós temos que sair dessa aula aprendendo que desobediência traz consequências más. A consequência de Saul foi perder todo o reino dele. E a nossa consequência, às vezes, se a gente desobedece o pai ou a mãe, o pai e a mãe falam assim, não sai para brincar. A gente vai, sai, o que acontece? Quebra e rala o joelho. Ou ele fala assim, não sobe aí. Daí acontece o quê? Você vai lá e cai e rala o braço. A gente desobedecer sempre tem consequência ruim. E além o segundo ponto que nós temos que aprender é que nós temos que obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, obedecer a Deus é obedecer às autoridades. Obedecer a Deus e obedecer os seus mandamentos inclui obedecer também às autoridades. Ou seja, pai, avô, professor, pastor, governador. Então, não é só obedecer, eu tô obedecendo a Deus. Mas se você falar assim, você obedece a Deus ou Cristiano? Ou o Cristiano fala, obedeço a Deus. Daí a gente pergunta assim, você obedece sua mãe? Não obedeço minha mãe. Então, ele não tá obedecendo a Deus. Porque obedecer a Deus é obedecer o pai, é obedecer a mãe, é obedecer o pastor, é obedecer as autoridades, os governadores, prefeitos, é obedecer aos professores. Se você não obedece a algum desses 5, você automaticamente não tá obedecendo a Deus. E por fim, gente, eu vou lançar um desafio para vocês nessa semana, tá bom? Eu quero que vocês, quando vocês forem fazer as tarefas de casa, assim que vocês cumprirem uma ordem do pai e da mãe, vocês peçam pro pai e pra mãe filmar. Então, eu quero que vocês, pelo menos 3 vezes, nessa semana, vocês coloquem no grupo o que vocês estão ajudando. Então, vocês podem mandar ou foto para comprovar, ou o próprio pai pode mandar um áudio e falar, o Kaique me ajudou a lavar a louça, o Kaique me ajudou a arrumar a cama. Daí, vocês podem ou filmar, ou tirar foto, ou gravar um áudio. Esse é o desafio da semana. E, por fim, pra gente encerrar de verdade, ao obedecer, que vocês têm que aprender, ao obedecer, você demonstra amor para Deus. Saul não seguiu o caminho da obediência e por isso perdeu o seu reino. A palavra de Deus é que nos orienta a fazer o que agrada a Deus. E a oração é o que nos aproxima de Deus. Portanto, vocês têm que ler, gente, a Bíblia. E vocês têm que orar diariamente. Não é só uma vez na semana, vocês têm que vir aqui na escola dominical e ouvir a palavra. Todos os dias vocês têm que ler a Bíblia. Todos os dias vocês têm que orar. Porque é assim que Deus vai falar com vocês. Assim como Deus falou com Samuel. Samuel soube fazer escolhas boas. Saul não soube, porque Saul não orava, não lia a Bíblia, não se atentava para o que Deus queria.
Então, essas 3 coisas que eu quero que vocês aprendam. Que a desobediência traz consequências más, que obedecer a Deus é também obedecer às autoridades. E se você obedece, você mostra que ama a Deus. Para encerrar, vou passar a última musiquinha e depois um vídeo. Se vocês quiserem ir embora, pode ir, tá? A gente só vai orar. Quem vai orar para encerrar para mim? A Érica orou para começar. Quem vai orar para encerrar? Ora então pra gente, Cristiano. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por essa linha. Por essa salinha. Essa linha. Venha abençoar. Venha abençoar. Todos os meus colegas. Todos os meus colegas. Amém. Amém. Gente, agora tem essa música que eu vou passar e por fim o vídeo, tá bom? Daí se você precisar sair, Kaique, não tem problema que depois eu ponho o vídeo no grupo. Ai, peraí. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Quando minha mãe pede pra arrumar o quarto, eu obedeço para honrar a Deus. Quando a professora pede pra fazer Ai, peraí. tarefa, eu obedeço para honrar a Deus. Quando o papai pede pra eu tomar banho, eu obedeço para honrar a Deus. Quando minha mãe pede pra orar todo dia, eu obedeço pra falar com Deus. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Quando minha mãe pede pra arrumar o quarto, eu obedeço para honrar a Deus. Quando a professora pede pra fazer tarefa, eu obedeço para honrar a Deus. Quando o papai pede pra eu tomar banho, eu obedeço para honrar a Deus. Quando minha mãe pede pra orar todo dia, eu obedeço pra falar com Deus. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é muito legal, é ser original. Jesus, eu te amo, guardarei seus mandamentos no meu coração. Jesus, eu te amo, ajudarei meus pais em casa com arrumação. Jesus, eu te amo, as tarefas da escola farei com dedicação. Jesus, eu te amo, quando obedeço sua palavra, você me mostra a direção. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é bom, obedecer é legal, obedecer é ser original. Obedecer é ser original, obedecer é ser original. Obedecer é muito bom. Gente, pra gente encerrar igual a gente fez na semana passada, quem foi rejeitado por Deus, vamos ver, Vitor, quem foi rejeitado por Deus porque desobedeceu? Como? Não tô ouvindo, peraí, gente.
de novo, Vitor. Gente, desliga os microfones aí que eu não tô ouvindo o Vitor. Fala, Vitor. Saul, obedecer a Deus é demonstrar o que por Deus, gente? Duda, se eu obedeço a Deus, eu tô demonstrando o que pra Deus? Amor. Amor. Qual foi o profeta? Agora vocês podem responder quem tiver aí. Quem foi o profeta que ungiu Saul como rei? Vitor, eu não tô ouvindo seu microfone. Qual foi o nome do profeta, Duda? Samuel. Samuel. Gente, agora, ó, vocês façam a lição da revista. Se você não tiver, Duda, eu botei dentro do grupo a lição da revista da Escola Dominical. Você pede pra sua mãe tirar 2 cópias pra você, tá bom? Uma pra você e outra pra Bandinha, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Beijo. Eita. Tchau, Duda. Tchau, Amanda.